cores do arco-íris, a brisa murmurar, o olhar apaixonado de alguém que está aprendendo a amar, as palavras de uma história, as estrelas a brilhar. Deus criou o mundo todo pra testemunhar. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. As montanhas e os vales, os rios e os mares, alguém que estende a mão pra ajudar a levantar o seu irmão. Um sorriso de criança, o perfume de uma flor, testemunham em silêncio do amor do Criador. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar o amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar, vou falar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Beleza, meus irmãos? Feito! Josué capítulo 9. Hoje é Josué capítulo 9. E o título de hoje é Cuidado com a vaidade. Eita, nós, cuidado com a vaidade. Irmãos, se tem uma coisa que nós somos, é vaidosos, não é verdade? Porque todos nós somos. A vaidade é um dos pecados do ser humano. E é um dos pecados que o diabo mais trabalha e mais quer tocar em nós. E esse texto de Josué 9, nós vamos ver sobre isso. E é importante a gente ter isso em mente, tá, irmãos? Cuidado com a vaidade. Tem um personagem da mitologia grega chamado Narciso, né? Daí vem o termo narcisismo. Narciso, ele era tão vaidoso, ele se achava tão bonito, que conta a história grega que um dia ele foi se olhar nas águas de um lago e ele admirou a beleza dele. Ele falou: mas rapaz, como eu sou bonito, como eu me orgulho da minha humildade. E Narciso chegou tão perto que ele caiu no lago e morreu afogado. Ou seja, a vaidade dele fez com que ele morresse. E isso tem uma verdade por trás. As vaidades que temos muitas vezes nos levam à destruição e à morte, tá? E é o que vamos ver aqui no texto de Josué capítulo 9, tá? Se vocês lembram, há um tempo atrás, quando nós estudamos Josué capítulo 6, depois que Josué destruiu Jericó, lá no capítulo 6, versículo 27, diz que ele destruiu Jericó. E aí
A fama de Josué se espalhou por toda a região. Olha só, Josué capítulo 6, versículo 27, diz que a fama de Josué, não a fama de Deus. É óbvio que o nome de Deus também se tornou conhecido, porque afinal foi o Deus de Israel que destruiu Jericó, mas Josué ficou conhecido. A fama de Josué se estendeu, porque a turma falou, rapaz, Josué é um homem perigoso, Josué é um homem, é um comandante, é Deus que está atrás dele, Josué vai vencer a gente. Não lutou, o povo só rodeou, tocou as trombetas e Deus derrubou. Mas a fama de Josué se espalhou. Josué capítulo 6, versículo 27. Isso acontece conosco, meus irmãos, conosco. Por exemplo, eu sou pastor. De repente alguém chega, nossa, pastor, que pastorzão, que não sei o que, nossa, que pregação aqui, pastor, você é bênção. E a fama de um pastor, a fama de um cantor, a fama de alguém se estende, mas na verdade não é isso, é Deus através de nós. Mas às vezes nós acreditamos que somos nós. E aí é o problema da vaidade. Compreende? Pois bem, depois de que a fama de Josué se espalhou, eles destruíram aí, outra cidade, venceram. E aí no capítulo 9, agora vamos para o capítulo 9, versículo 1, diz assim, ó, capítulo 9 de Josué, versículo 1, é muito legal esse texto, gente. Souberam disso. Disso o quê? O povo da região soube que Josué havia destruído Jericó, Josué havia destruído a cidade de Ai. Souberam disso todos os reis que viviam oeste do Jordão, nas montanhas, na Cefelá e em todo o litoral do Mar Grande até o Líbano. Eram os reis dos Hititas, dos Amorreus, dos Cananeus, dos Ferezeus, dos Heveus e dos Jabuseus. Eles se ajuntaram para guerrear contra Josué, contra Israel. Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam que Josué tinha feito, olha que interessante, os habitantes de Gibeon souberam que Josué tinha feito com Jericó e Ai, recorreram ao ardil. Eles falaram, vamos enganar Josué. Eles enviaram uma delegação com jumentos carregados de sacos gastos, vasilhas de couro velhas, rachadas e remendadas. Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães do suprimento deles estavam secos e esmigalhados. Foram a Josué ao acampamento de Gilgal e disseram a ele e aos homens de Israel, viemos de uma terra distante, queremos que façam um acordo conosco. Olha só, gente, Josué, depois que destruiu Jericó, destruiu Ai, a próxima cidade era Gibeon, que era bem pertinho. O povo de Gibeon falaram, agora nós vamos perder. E aí eles falaram assim, vamos enganar Josué. Pegaram pães velhos, vinhos velhos, roupas velhas e foram até o encontro de Josué. Qual que era a ideia deles? A ideia deles é falar o seguinte, ó, nós viemos de um lugar muito longe. E para você ter uma noção, esse pão era fresquinho, olha como está embolorado. Essa roupa que estamos usando era novinha, já estava velha. Esse vinho era vinho fresco, virou vinagre. Para você ver, Josué, de como longe nós viemos. E olha só, é isso que vai dizer, versículo 7 agora, versículo 7. Os israelitas disseram aos heveus, talvez vocês vivam perto de nós. Olha lá. Como podemos fazer um acordo com vocês? Somos seus servos, disseram a Josué. Josué, porém, perguntou, quem são vocês? De onde vocês vêm? E eles responderam, olha lá o que eles responderam. Seus servos vieram de uma terra muito distante por causa da fama do Senhor, do seu Deus. Pois ouvimos falar dele, de tudo que fez no Egito, de tudo que fez aos 2 reis dos amorreus a leste do Jordão, Seom, o rei de Esbom, de Og, rei de Bassã, que reinava em Asterote. E os nossos líderes e todos os habitantes de nossa terra nos disseram, juntem provisões para a viagem, vão encontrar-se com eles e digam-lhes, somos seus servos, façam um acordo conosco. Olha lá, versículo 12, que legal. Este nosso pão estava quente quando embrulhamos em casa no dia em que saímos de viagem para cá. Mas veja como agora está seco e esmigalhado. Essas vasilhas de couro que enchemos de vinho eram novas, mas agora estão rachadas. Nossas roupas, sandálias estão gastas por causa da longa viagem. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas, preste atenção no versículo 14, que é um versículo chave, mas não consultaram o Senhor. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida. E os líderes da comunidade ratificaram com o juramento. Olha, irmãos, que interessante. Quando Josué entra na Terra Prometida, Deus falou, estou contigo, não temas, porque Josué estava com medo, lembra?
Deus esteve com Josué, Deus abriu o Rio Jordão, Deus fez com que Josué vencesse outras cidades de Jericó, Deus fez um monte de coisa com Josué. Irmãos, de repente, aquele Josué, aquele homem tão dependente de Deus, aquele homem que reconhecia de fato a liderança de Deus e entendia a sua limitação perante Deus, ele fica de lado e aí aparece um outro Josué. Aparece o Josué que fez a vaidade dele crescer. Porque aqueles homens de Gibeão, eles sabiam que iam ser os próximos a serem derrotados. Então eles falaram, vamos lá, vamos fazer um acordo de paz com Josué, vamos enganar Josué. Quando eles falaram que conheceram a fama de Deus, a fama de Josué, aquilo mexeu com o coração de Josué. E olha no versículo 14, Josué não consultou a Deus sobre se teria que fazer aquele acordo de paz ou se não teria que fazer o acordo de paz. Aquele povo foi muito sábio, eles enganaram Josué, eles mexeram na vaidade de Josué. Versículo 16. 3 dias depois de fazerem um acordo com os gibeonitas, os israelitas souberam que eram vizinhos e que viviam perto deles. Por isso partiram de viagem. 3 dias depois chegaram à cidade dos heveus, que era Gibeão, Quefira, Beerote e Quiriate-Jearim. Mas não os atacaram, porque os líderes da comunidade lhes haviam feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. E toda a comunidade, porém, queixou-se contra os líderes que lhes responderam, fizemos a eles o nosso juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel, por isso não podemos tocar neles. Todavia nós os trataremos assim, vamos deixá-los viver, para que não caia sobre nós a ira divina por quebrarmos o juramento que lhes fizemos. Irmãos, quando o povo de Israel chegou na cidade de Gibeon para lutar, para conquistar, e lá eles viram aqueles caras que tinham ido antes, dizendo que era de uma terra distante, para pedir acordo de paz, e Josué deu a mão para eles e falou assim, eu dou a minha palavra, não vamos atacar vocês. Mas quando Josué e seu povo chegam naquela cidade, ele encontra aqueles mesmos homens que o enganaram lá atrás. E aí a comunidade, o povo ficou injuriado, ficou bravo com Josué, dizendo assim, vamos matá-los. E Josué falou, não posso, porque eu dei minha palavra que não vou poder matá-los. Sabe, meus irmãos, Deus tinha um plano para o povo de Israel. Deus falou, vocês vão conquistar a terra prometida. Aquilo é de vocês, mas vocês têm que tomar posse. Vocês têm que trabalhar, vocês têm que fazer parte de vocês, têm que tirar aqueles povos de lá. Mas eles já não iam conseguir ter toda a terra prometida. A partir daquele momento, o povo de Israel não conseguiria ter toda a promessa de Deus. Por quê? Porque pelo menos um povo, os gibeonitas, não poderiam ser tirados de lá. O território dos gibeonitas não pertenceria plenamente ao povo de Israel. Por quê? Porque Josué e os líderes deixaram a vaidade subir ao coração e tomaram uma atitude sem consultar a Deus. Meus irmãos, acontece conosco a mesma coisa. Muitas vezes Deus tem promessas para nós, mas devido a decisões que tomamos, devido à nossa vaidade, nosso orgulho, alguma coisa que mexe em nós e não buscamos o direcionamento de Deus, nós perdemos parte desta promessa. E a história bíblica é cheia de... As histórias bíblicas contêm muitos exemplos assim. De pessoas que tinham uma promessa, mas por causa de alguma coisa, perdeu toda a promessa. Abraão e Sara, por exemplo. Então, meus irmãos, primeira lição para nós. Cuidado com a vaidade. O diabo, ele conhece o ser humano. O diabo é vaidoso, ele quis ser igual a Deus. Ele se achava belo, ele se achava lindo, ele se achava inteligente, ele se achava Deus. E isso fez com que ele caísse. E quando Lúcifer está lá no paraíso, a Bíblia diz que ele usou a mesma estratégia para Adão e Eva. Olha o fruto, se você comer o fruto, vocês serão iguais a Deus. Iguais a Deus. Olha só, mexeu no coração de Eva. Igual a Deus, poderoso, mexe com a vaidade. Assim foi com a Torre de Babel. Os homens queriam chegar até Deus e ser parecidos com Deus.
Assim foi como Nabucodonosor, que achou que era Deus e se tornou como um animal que pastava. Assim foi como Herodes, que quando o povo falou, eis que fala a voz de um Deus, Herodes tomou aquilo e aceitou aquela palavra de que ele era Deus, e Herodes caiu morto, comido por bichos. Enfim, a Bíblia tem várias histórias de pessoas que por causa da vaidade perderam tudo e morreram. A vaidade é um dos nossos maiores inimigos, irmãos. Quando nós deixamos a vaidade tomar conta do nosso coração, nós esquecemos quem de fato somos. Eu quero deixar algumas liçõezinhas para nós. Sabe, a vaidade, ela nos torna primeiro cegos. A vaidade nos torna cegos. Porque nós não conseguimos enxergar as nossas limitações. E por isso, acabamos nos achando melhores do que realmente somos. Exato. A pessoa vaidosa, ela não consegue enxergar as limitações dela e ela se acha melhor do que de fato ela é. Isso é muito comum no meio artístico, por exemplo, né? Nós vemos pessoas hoje que tomam para si a voz de uma sociedade. Pessoas que pelo fato de serem músicos, são bons músicos, mas não conhecem de política, mas estão aí dando pitaco em política, fazendo tanta coisa, e aí a vaidade fala, nossa, você... Mas ele não tem conhecimento de causa, mas a vaidade faz com que ele se ache melhor e não entenda a limitação dele. Assim acontece conosco, pastores, líderes evangélicos, cantores gospel. Às vezes nos achamos melhores do que realmente somos e não enxergamos que de fato não somos nada. Pastores, líderes, músicos que não enxergam as suas limitações. Porque às vezes nós deixamos entrar no nosso coração uma palavrinha que às vezes nós podemos achar até que é de Deus, mas talvez não seja a palavra de Deus. Quando alguém, na melhor das boas intenções, chega nas nossas costas, bate assim e fala, cara, você prega bem, nossa, como você canta bem. Puxa, mas você toca bem demais. O que você está fazendo aí nessa igreja, sendo que você toca tão bem? O que você está fazendo aí, que você canta tão bem, mas não é valorizado? O que você está fazendo aí, você prega tão bem, vai ganhar dinheiro com isso, vira outra coisa, vai ser um palestrante, vai ser... E aquilo entra em nossos corações. E a vaidade é uma sementinha que ela destrói muitas coisas. Assim acontece com casais, gente. Com casais. Eu costumo dizer, quando tem encontros de casais, que nós temos que tomar muito cuidado. Porque é fato. Vivemos num mundo onde as pessoas, elas estão... Há pessoas maldosas. Quando alguém está mal no seu relacionamento, e talvez o marido, o esposo, não fala para a esposa que ela é linda, que a ama, que tanta coisa, não diz palavras que são importantes de serem ditas. A esposa lá fora, lá no trabalho, lá na igreja, lá na academia, ela vai ouvir os caras falando, nossa, como você é linda, nossa, que corpo lindo você tem, nossa, como você mexe com a vaidade. E dali para errar, para adulterar, é rapidinho, assim como o homem também. Às vezes a mulher não valoriza o homem, a mulher ofende o homem, humilha o homem, mas lá fora tem uma mulher que fala, nossa, mas como queria ter um homem como você? E aquilo mexe no coração do homem, o cara começa a acreditar naquilo. Sabe, meus irmãos, há vários exemplos a serem dados, porque a vaidade é um grande problema, inclusive, dentro da doutrina católica, a vaidade faz parte dos 7 pecados capitais, né? Dos 7 pecados que são basilares para o homem. Então, primeiro, o pecado, a vaidade nos deixa cegos. Irmãos, se nós não conseguimos entender as nossas limitações, não significa não termos ideia das nossas qualidades, não, mas entender nossas limitações. E nós temos que entender quem realmente somos, conhecer nossas limitações. Olha, eu vou dar alguns exemplos para vocês.
Eu gosto muito de música, gente, eu gosto muito de música, demais, demais. Eu sou um cara apaixonado por música. E eu ouço as mais diversas músicas. E tem uns cantores que são ruins demais, gente. São ruins demais, mas alguém diz que eles são bons. E existem alguns empresários que formam alguns tipos de músicos porque eles têm dinheiro, e os caras acreditam que eles cantam bem, mas não cantam. Mas não canta bem. Se ouve uma música ao vivo cantando, é ruim demais. Só que eles acham que cantam bem. Por quê? Porque existem empresários por trás, colocando dinheiro e ganhando dinheiro em cima deles, e falam, você é bom, mas não é. São descartáveis. Entende? Por outro lado, existem músicos que reconhecem suas limitações, estão estudando, estão melhorando cada vez mais. Assim deve ser conosco. Reconhecer nossas limitações. Segundo ponto, a vaidade nos torna surdos. A vaidade nos torna surdos, porque achamos que não precisamos de conselhos. Nem de outras pessoas e tão pouco de Deus. Lembra-se aqui do texto aqui de Josué, quando os gibeonitas chegaram, falaram, viemos de uma terra distante, tá? Josué, em outro momento, ele teria orado a Deus, dizendo assim, Senhor, o que eu faço? Mas não, a Bíblia diz que Josué não consultou a Deus, a vaidade tomou o coração de Josué, ele gostou de ser elogiado, e ali ele falou assim, eu vou tomar uma decisão, tá aqui, vamos fazer uma aliança. Josué se tornou surdo. Josué não quis ouvir os conselhos de Deus. O choro da Luísa. Tá aqui, tá. Josué não quis ouvir os conselhos de Deus. Josué não quis ouvir os conselhos de outras pessoas por causa da vaidade. E assim tem vários outros exemplos, inclusive na Bíblia. O próprio Moisés, um outro grande líder que foi antes de Josué. Josué ele tinha dificuldade em delegar funções, porque Moisés achava que ele era capaz de tudo. Aí chega seu sogro Jetro e fala, Moisés, está errado, você tem que delegar, senão você vai morrer. Porque Moisés achava que ele poderia fazer tudo. Vaidade. Vaidade. Irmãos, não podemos ser surdos. Nós não somos donos da verdade. Apesar de pastor que sou, meus irmãos, eu não ouço a voz de Deus conversando comigo no café da manhã, no almoço e à tarde, sabe? Não é assim. Eu tomo decisões erradas e como tomo. Eu tomo decisões precipitadas e como tomo. Eu deixo de tomar decisões, porque uma coisa é verdade, irmãos. Quando Deus pode falar conosco, sim, mas Deus usa pessoas para falar conosco também. Então, graças a Deus, há pessoas. Nós tem a liderança da igreja, tem a diretoria, tem pessoas que nos apoiam, nos ajudam. Eu tenho pastores, amigos que me auxiliam. Eu tenho amigos de outras igrejas, de outras denominações, que quando eu tenho alguma dúvida eu pergunto. Porque eu aprendi, e eu vou errar muito ainda. Eu tomo muitas decisões precipitadas ainda. Eu sou muito impulsivo. O pessoal da igreja sabe. Vira e mexe, eu tomo uma decisão, depois eu volto atrás e falo, porque foram decisões erradas, equivocadas, que precisavam de conselhos. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Mas quando somos vaidosos, a gente acredita que não precisa de conselhos. Afinal de contas, ninguém sabe melhor do que eu. Entende? Isso é uma pessoa vaidosa, uma pessoa que acha que ela não precisa do conselho dos outros e tão pouco do conselho de Deus, irmãos. Então Josué, ele caiu do cavalo por causa disso. Josué ele ficou cego porque ele achava que a fama era dele, mas a fama era de Deus. Josué ficou surdo porque ele não quis ouvir o conselho nem de Deus nem dos outros. Ele tomou uma decisão por si só. E toda vez que tomamos decisões assim, nós caímos do cavalo. Outro ponto, a vaidade nos torna irresponsáveis. Porque tomamos decisões sem levar em consideração as consequências. Foi o que Josué fez. Josué tomou uma decisão sem imaginar na possibilidade daquele povo ser ali próximo. Josué não parou para pensar, rapaz, será que eles estão me enganando? Apesar deles terem vasculhado as coisas, mas Josué foi muito precipitado, ele foi irresponsável. Pessoas vaidosas são irresponsáveis. Vou dar um exemplo prático e direto. Ultimamente tem tido cresceu demais, né, a quantidade de pessoas que fazem cirurgia plástica.
Não vou entrar no mérito da questão se é de Deus ou não é, daí é outro assunto para um outro pôr do sol. Mas como é comum mulheres que já são lindas, mulheres que já não teriam mais o que mexer, mas acabam morrendo. Vira e mexe aparece no noticiário, gente, porque procuram fazer uma cirurgia em clínicas que não procura saber se aquela clínica está correta, não procurar um histórico do médico. Não, a vaidade, a busca por um corpo perfeito torna essa pessoa cega, surda. Cega porque ela não consegue enxergar que ela não precisa disso. Surda porque ela não quer ouvir o conselho dos outros. Não adianta você falar assim, não precisa dessa cirurgia. Não, mas ela é surda e irresponsável. Irresponsável porque busca um preço baixo, porque busca fazer em clínicas onde não se sabe o histórico do cirurgião e de tantos outros. Eu estou falando de mulheres, mas serve para homens também, meus irmãos. Vaidade nos derruba. A vaidade derruba ministérios. A vaidade derruba casamentos. A vaidade mata. A vaidade nos torna cegos. A vaidade nos torna surdos. E a vaidade nos torna irresponsáveis. Josué caiu do cavalo. Quando Josué ouviu aquele povo de Gibeon dizendo que a fama dele chegou até eles, que as conquistas de Josué fizeram... Josué falou, rapaz do céu... Eu me orgulho da minha humildade. E Josué se esqueceu que tudo o que ele era, tudo o que ele fez, tudo o que aconteceu foi porque Deus estava com ele. E sem Deus ele não era nada. Sem Deus, Josué era apenas o auxiliar de Moisés. E não passaria disso. Meus irmãos, o que eu e você somos é por causa de Deus. A sua capacidade cognitiva, se as pessoas dizem que você é muito inteligente, você é sábio demais, você tem um QI lá em cima, irmãos, Deus te deu. Deus te deu. Qual o mérito que nós temos? Sabe, há uma reflexão, um dia eu fiz com a igreja, porque eu achei bem interessante. Eu estava vendo um documentário, há uns tempo atrás, sobre a vida na Idade Média, né? E a vida na Idade Média era uma vida muito difícil. Por exemplo, por mais simples que a pessoa seja hoje, por mais simples, irmãos, mais simples, ela tem uma vida melhor do que um rei naquela época, sim? Porque uma pessoa simples, talvez seja assim, mas você tem uma água na torneira. Na Idade Média não existia água na torneira. Para ter água tinha que buscar no rio ou no poço. Uma pessoa simples talvez tenha um fogãozinho, 4 bocas, 2 bocas na tua casa, com um gásinho. Naquela época não existia, tinha que cortar lenha lá atrás para fazer tudo. Uma pessoa simples hoje talvez tenha um chuveirinho com água quente. Naquela época o rei não tinha chuveiro, o rei tinha uma água que era esquentada, colocada num... Ou seja, a vida era muito difícil. A vida era muito difícil. E aí nós olhamos para hoje, 2021, eu e você. Nós nascemos num período onde temos internet. Eu estou agora em Cajati, numa região boa, com liberdade, num clima gostoso, com amigos. Moro numa casa boa, tenho uma família linda, estou com a minha saúde boa, estou com as minhas faculdades mentais não perfeita, não sou totalmente são, mas quebro o galho. Então me responda uma coisa, qual mérito eu tenho nisso? Nenhum. Eu poderia ter nascido, gente, em 1300. Eu poderia ter nascido numa época em que os homens viviam até seus 30 anos. Eu poderia ter nascido num período em que as pessoas morriam de diarreia. Você sabia disso? Que havia períodos, inclusive é recente agora, mas até muito tempo, as pessoas morriam de diarreia. Hoje não. Eu poderia ter nascido numa época em que aos meus 25 anos eu já não teria nenhum dente na minha boca, que era comum para as pessoas daquela época.
Eu poderia ter nascido numa época onde não havia aposentadoria e aonde uma pessoa idosa, ela estava fadada a morrer de fome. Se você hoje já é aposentado e reclama da tua vida, já parou para pensar se você tivesse nascido num período onde não existia aposentadoria? Você estaria morto essa hora. Qual o mérito que nós temos nisso? Nenhum. Qual o mérito que eu tenho de ter nascido no Brasil, nesse país maravilhoso e livre? Eu poderia ter nascido lá no Oriente Médio. Eu poderia ter nascido no Afeganistão, onde nesse momento estão em guerra civil. Eu poderia viver hoje num país como Myanmar, onde está tendo agora um golpe de Estado e pessoas estão morrendo. Eu poderia ter nascido num país pobre, mas eu moro no Brasil. Deus me deu o privilégio de morar numa casa onde tem energia elétrica, onde tem água encanada, onde eu tenho um carro, onde eu tenho saúde. Qual mérito eu tenho nisso? Quando nós olhamos isso, irmãos, nós vemos que nós não devemos ser vaidosos mesmo, porque é Deus. Qual o mérito que nós temos de tudo isso? Mas a pessoa vaidosa, ela não consegue entender, ela acha que tudo é mérito dela. Eu sou inteligente porque, cara, eu estudo muito. Você é inteligente porque Deus te deu essa capacidade. Porque muitas pessoas, por alguma questão, alguma infelicidade, são acometidas de doenças que as tornam incapazes de raciocinar direito. Doenças que são degenerativas da mente. Então, se você não tem uma doença dessa, não é mérito teu. Tem que agradecer a Deus. Mas o vaidoso disse, eu e eu. Por isso que a vaidade nos torna cegos, surdos e irresponsáveis. Meu irmão, minha irmã, todos nós, eu inclusive, somos vaidosos. Todos nós temos pontinho. E quando eu falo vaidade, esquece. Irmãos, esquece essa ideia de vaidade de roupa, vestimenta. Isso daí é coisa de terceira série. A conversa aqui é feijoada, não é papinha. A vaidade é muito além do simples vestimenta. A vaidade tem a ver com essência. Porque existem pobres que são vaidosos. Existem milionários que são pessoas simples e reconhecem as suas limitações. Mas como somos filhos de Deus, eu quero trazer que nós temos que dominar nossas vaidades. Não podemos deixar ela crescer, porque a vaidade nos derruba. A vaidade nos faz imaginar que somos aquele que nós não somos de fato. E por último, eu quero deixar uma dica. Nunca, eu repito sempre para a IBVM, para nossos irmãos, nunca, jamais tome uma decisão quando você estiver muito feliz. E jamais tome uma decisão quando você estiver muito triste. Os dois extremos, com certeza você vai fazer besteira. Quando estamos muito felizes e vamos tomar um tipo de decisão, nós tendemos a não pensar nas consequências. Quando estamos muito tristes, temos que tomar uma decisão também. Quando você estiver com muito ódio, não tome decisões. Espere o ódio passar. Espere a raiva passar. Josué tomou uma decisão quando ele estava muito feliz. Ele tinha acabado de destruir a cidade de Ai. Ele tinha acabado de sair vitorioso. Ele tinha acabado de pegar os despojos da cidade. Eles estavam ricos, eles estavam com muito ouro, eles estavam com muitas coisas. O povo estava feliz, o povo tinha vencido. Aí daqui a pouco veio um pessoal de longe, dizendo que são de longe, dizendo que ouviram sobre Josué, mexendo na vaidade dele. Josué tomou uma decisão sem consultar a Deus por causa da vaidade. Então não tome decisões quando estiver muito feliz, não tome decisões quando estiver muito triste, não tome decisões quando estiver com muito ódio. Com quase toda certeza, 90% de chance que você vai tomar uma decisão errada. Pé no chão. Que possamos entender que sem Deus não somos nada. A fama de Josué, de acordo, dizia lá no texto de Josué capítulo 6, no versículo 27,
Dizia que a fama de Josué se espalhou por toda a região e Josué acreditou nisso. Mas a fama não era de Josué, a fama era de Deus. O meu ministério não é do pastor Márcio, é de Deus. A tua vida não é tua vida, é de Deus. Que possamos entender que mesmo que as pessoas falem sobre nós, elas estão falando de fato do que Deus faz através de nós. Porque, irmãos, Deus usou um jumento para falar. Pode usar um burro como eu também. Então não é sobre nós, é sobre o que Deus faz através de nós. A humildade nos faz entender quem somos. A humildade nos torna, faz com que possamos ver nossas limitações. A vaidade nos torna cegos. A humildade nos faz ouvir os conselhos, tanto de Deus quanto dos homens. A vaidade nos deixa surdos. A vaidade nos torna irresponsáveis pelas consequências, mas a humildade nos torna responsáveis e precavidos em cada decisão que tomamos. Que Deus nos abençoe. Que possamos aprender com Josué que tomar decisões sem consultar a Deus, imaginar que somos além do que realmente somos de fato, pode nos trazer grandes problemas. Eu e você somos pessoas ao qual Deus usa. Isso é fantástico. Mas na hora que Deus quiser deixar de usar, Ele vai deixar de usar, meus irmãos. Somos canais de Deus. Eu queria deixar uma reflexão para vocês hoje, tá? Nós falamos e dissemos que o Espírito Santo nos usa, não é verdade? São os dons espirituais. Mas deixa eu jogar uma dúvida para você. Será que Deus usa somente seus filhos? Lembra daquela passagem, Jesus dizendo, nos últimos dias muitos dirão, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, operamos maravilhas e fizemos milagres. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Esse texto está falando de pessoas que expulsaram o demônio em nome de Jesus, curaram em nome de Jesus, fizeram maravilha em nome de Jesus, mas não eram salvos. Deus usou essas pessoas. Deus curou pessoas através deles. Deus salvou pessoas através deles. Deus fez milagres através deles, mas eles não eram salvos. Para pensar, tá bom? Muitas pessoas talvez imaginem que estão sendo usadas por Deus. E podem estar, mas talvez Deus não esteja feliz da maneira como essa pessoa é, da maneira como eu sou ou como você é. Cuidar com a vaidade, irmãos. A vaidade destrói família, a vaidade destrói impérios, a vaidade destrói vidas. Vamos ser humildes. Vamos ouvir os conselhos de Deus, das pessoas que Deus tem colocado ao nosso lado. Vamos enxergar nossas limitações e reconhecer nossas dificuldades. E vamos ser responsáveis pelas nossas atitudes, pensar em cada decisão que tomarmos na vida. Que Deus nos abençoe grandemente. Amém? Domingo, 19 horas, aguardo vocês aqui pelo Facebook e pelo YouTube. Tá bom? Vamos estar orando. Pai querido, obrigado, Senhor Jesus, por esse tempo. Abençoe, ó Pai, a todos nós e que possamos estar aprendendo de fato a sermos humildes e a não deixar a vaidade subir o nosso coração. Tire de nós esse desejo, Pai, esse desejo de querermos ser além do que somos de fato e que possamos ser humildes e reconhecer nossas limitações perante o Senhor. Guarde, nos abençoe, nos dê uma noite abençoada em nome de Jesus. Amém. Eu quero terminar com a frase que é o lema da nossa igreja. Tá? A mudança começa em mim. O não tenha medo, tenha esperança, eu coloquei porque essa época da pandemia. Mas a nossa igreja, o lema, sempre quando termina o culto, nós falamos, a mudança começa em mim. Não é no vizinho, não é na minha esposa, meu filho, é em mim.
Então, que a vaidade comece a cair em mim. Que a humildade comece a acontecer em mim. Que possamos ser esses referenciais para a sociedade. Amém? Beijão para vocês, Deus abençoe. Fiquem com Deus, tá bom, gente? Quem quiser comprar um devocional do Pão Diário, R$5. E o calendário também, R$7. Fale comigo, tá bom? Depois eu levo para vocês, dou um jeito aí, tá bom, gente? Deus abençoe. Tchau, fiquem com Deus.